Vamos conversar com Conceição Verônica, ela já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Mais um dia, né? Mais dia de um cada dia. vez. Vamos vivendo um dia de cada vez. Para você, em especial, um momento bom, né, de felicidade. Acho que as mudanças vão acontecendo aos poucos, né? Muitas A gente mudanças. sofre primeiro, né? São processos, né? São processos. Processos pelos quais a gente passa, mas que compensa ao final. Esses processos, eles acontecem desde a infância, já para a gente entrar no nosso tema, porque a gente diz assim, fulano teve uma infância tão boa, brincava nas ruas, fazia mil coisas, e não tem trauma. Então, fulano teve muita fartura. Temos crianças que desde cedo foi acompanhada pelos pais que trabalhavam, os pais desde cedo ensinaram a lidar na roça, como eu falei há pouco tempo, na zona rural, a lidar com gado, a cuidar de cavalo. Teve crianças que desde cedo ajudou a mãe a costura na bodega. Esses processos que a gente tem na infância vai refletir a pessoa, vamos colocar até como paciente, para você que está me acompanhando, pode participar pelo 981798972. Desde cedo você ensinar aos seus filhos, meu filho, arruma a cama que você está se levantando, que você dormiu, ou então vamos em busca de trabalho, começar a trabalhar muito cedo. O que seria traumas de infância? Então, traumas são acontecimentos inesperados. Bons e ruins? Acontecimentos geralmente dolorosos, né? Acontecimentos dolorosos, que inclusive tem os traumas físicos, aquele que a medicina trata, né? São traumas. Acontecimentos inesperados que deixam sequelas. E os traumas emocionais também são acontecimentos inesperados que deixam sequelas emocionais, que você aciona gatilhos, né? Que pode ser imediatamente, pode ser a curto prazo e pode ser a longo prazo. Pode durar uma vida inteira. Por exemplo, um exemplo de trauma na infância. Uma criança, ela tinha uma vida, né, normal com seus pais e, de repente, um deles vem a óbito. Então, essa criança ela pode ter desenvolvido um trauma a longo prazo e, ainda já na vida adulta, ela ainda trazer consigo essas consequências desse trauma. Por exemplo, ela se tornou uma pessoa insegura, ela não confia que numa boa relação de amizade ou amorosa, ela tem o sentimento de que vai ser abandonada, ela pode ter tido o que nós chamamos do sentimento do movimento interrompido. Ela teve um movimento interrompido. Isso pode ter gerado um trauma, onde, quando adulto, ela não consegue concluir nada, nenhum projeto. Eu conheço pessoas assim, eu tenho clientes assim, né, que de repente tinha uma vida normal, a mãe veio a óbito e até hoje a pessoa não consegue concluir nenhum projeto. Ela tem esse movimento interrompido, ela aciona gatilhos, como diz assim, isso vai encerrar mesmo, né? Eu vou concluir, né? Eu vou parar por aqui, porque não vai ir até o final. Lógico que isso é inconsciente, né? Ela não entende com essa clareza. Então, gera também o sentimento de não confiança, de desconfiança, gera depressão, gera tristeza, esses traumas, né? E pavor, medo. Digamos uma pessoa que passou por um trauma na infância, uma situação de medo, né? De pavor, digamos que tenha sofrido um assalto, ou então, muito comum na infância, viu o pai espancar a mãe, né? Então, ela pode desenvolver o medo, o pavor. E, quando adulta, ela é uma pessoa que cresce com esses medos, né? Com essas dificuldades emocionais que muito começaram na infância. O José Francisco já está participando pelo WhatsApp, está nos acompanhando, pelas redes sociais, e ele disse o seguinte, que quando pequeno, o pai dele jogou ele dentro do rio, brincando, né? Uma brincadeira, assim. Enfim. E ele disse que foi uma brincadeira que até hoje traz trauma, a palavra trauma na vida dele. Ele não gosta de água corrente, ele tem medo do mar, ele visualiza como se estivesse empurrando ele. Ele disse que já fez terapia. Esse mesmo trauma dele, ele carrega com ele, ele já tem mais de 30 anos. Então, o José Francisco, ele disse que esse mesmo trauma dele, ele passa para os filhos. E ele não quer que isso aconteça. Aí ele disse, eu tenho que me tratar mais para que eu não passe para os meus filhos. Por exemplo, ele não colocou o filho dele na natação.
Quando ele vai para a praia, ele diz que vai, mas ele fica extremamente tenso. Falta ar. Olha que impressionante. E é um homem que está... outra coisa que ele disse, as pessoas acham que pelo fato dele ser homem, acham que é frescura, que isso aconteceu quando ele tinha 7 anos de idade, que ele falou lá no sítio que ele morava próximo a Caraúbas, e ele disse que passou por isso. E até hoje as pessoas não respeitam isso. Eu lamento que as pessoas não compreendam. Eu lamento pelo que aconteceu, eu lamento que as pessoas não compreendam. Isso é um exemplo claro de um trauma. E olha o que aconteceu com Francisco, né? Isso, José Francisco. Ele foi jogado na água por uma pessoa que tinha o dever de cuidar. Era o porto seguro dele, né? O porto seguro, a proteção, o pai. Então, na cabeça dele, como isso se processa, né? Olha, se a pessoa que poderia cuidar de mim me jogou na água, para o pai era uma brincadeira, ou para o pai era uma forma de aprender a nadar, de jogar para a vida, coisas assim. Mas ele desenvolveu esse trauma que até hoje, quando ele se vê diante de um lugar com água, assim, um açude, um rio ou mesmo um mar, ele relembra aquela situação. E isso já está passando para uma outra geração, que no caso são os filhos. Então, o que é que acontece? Isso tem que ser olhado com muito carinho, tá? Essas questões, você não pode dizer assim, olha, não faz sentido porque é um homem, porque isso já passou. Isso não foi curado para ele. Tá? Inclusive, Francisco, eu sugiro a você uma constelação familiar nesse sentido, né? Colocando elementos como o medo, o pai, ele criança, ele adulto, certo? O mar, o rio, né? São elementos que a gente pode levar para a sua constelação familiar, que é uma terapia de sessão única, que é muito bom também para tratar isso e tentar ressignificar essa história. Então, você tenha muito cuidado, vocês que estão aqui nos assistindo, com esse ser que você está criando, né, ao seu lado, que esses traumas, né, muitas pessoas elas não conseguem ficar bem no trabalho, se dar bem no trabalho por causa de traumas. Muitas pessoas elas não conseguem se dar bem nos relacionamentos, nas relações sociais, amorosas, de trabalho, por conta de traumas que surgiram na infância. Muitas pessoas ainda têm depressão decorrente de traumas da infância. Então, vamos ter um olhar cuidadoso e carinhoso para nossas crianças. Tamires está aqui com a gente. Obrigada, Tamires. Ela não colocou a localização dela, também pelo WhatsApp, ela está participando. Obrigada também quem está nos acompanhando, gente, pelas redes sociais da Conceição Verônica, tá? Que também estão nos assistindo. Comecem a seguir também o Nosso Dia. Só ela está aparecendo ali no celular dela, mas a gente está vendo que o pessoal também está seguindo. E a Tamires diz o seguinte, infelizmente tive um relacionamento abusivo e hoje eu considero um trauma não querer mais me relacionar com ninguém. Já foi um trauma da vida adulta, né? O que acontece, isso é muito comum, né? Olha, eu não tive uma boa relação amorosa, eu tive uma decepção no trabalho, eu passei por uma vergonha, um constrangimento, e eu não quero ter que repetir essa situação. O que acontece normalmente é que as pessoas elas evitam situações, né, que a coloquem naquele lugar novamente. Eu posso passar por isso de novo, então eu evito. Eu vou evitar me relacionar. Eu não quero mais ninguém. Eu vou evitar correr riscos nos meus empreendimentos financeiros. Eu não vou correr riscos mais. Mas você compreende, vocês concordam comigo, que evitar situações também é uma forma de evitar levar você para um lugar muito bom? Só que um detalhe. Não é porque eu estou dizendo assim, ou porque alguém vai dizer, vai lá e tenta novamente, que você vai fazer isso. Porque se você tem esse trauma, é muito possível que você atraia situações que vão te colocar no mesmo lugar novamente. Então, você precisa curar isso. É isso que você tem como verdadeiro, né? Que vai acontecer, o final vai ser esse. Você precisa mudar essas memórias, né, que você tem guardadas, e através de terapia, naturalmente, né? Porque curando, aí você vai se permitir olhar para as situações e para as pessoas em uma outra forma. É muito possível, Zésa, que as pessoas que têm esses traumas, elas repitam essas situações. Então, isso precisa ser curado.
Ó, e obrigada demais a Camila Chagas, deixa a palavra aqui, que adora o programa, acompanha através do Ao Vivo Nosso Dia. Lembrando que o canal do YouTube, gente, também está aberto. E depois de terminar o programa, você pode selecionar a parte da entrevista de Conceição, você pode entrar em contato com ela pelo @ dela também e fazer aí a sua avaliação. A Camila Chagas, ela disse que quando na infância, nunca a mãe realizou o aniversário dela. Então, ela carrega isso com ela, ela até hoje não gosta de comemorar o aniversário dela. Camila era para ser o contrário. Camila Chagas, que está nos assistindo. Ela está aqui em Mossoró, está nos acompanhando no Belo Horizonte. Ela disse que não faz festa, porque ela ficava muito triste, ela disse que chorava. Mas hoje é meu aniversário, mãe faz um bolo. Não, mãe disse que não podia, que não, festa, não tem isso de comemorar a festa, que não tem festa não. Todo dia é dia de se comemorar, não sei o quê, mas não fazia a festa que ela queria. Então, ela cresceu com isso, de não gostar de comemorar. Ela diz que traz sensação de raiva, de chateação, e ela carrega isso até hoje. Sabe quantos anos ela tem? 21 anos. Camila, você tem 21 Jovem. anos. Aos 41, eu fiz uma festa infantil. Eu fiz com o tema A Vida Começa aos 40, primeiro aniversário, que foi aos 41. Na verdade, eu gostaria de ter feito aos 40, mas aos 40 eu não tinha. Aos 41, eu pude. Eu nem estava nessa festa. Nós éramos vizinhas. Então, o que é que acontece? Então, eu fiz a festa infantil, caiu bem na Páscoa, com o tema Coelhinho de Páscoa. Pensa na possibilidade de ressignificar isso, Camila. E nos convida. Faz questão de ir lá na... Será que ela consegue quebrar isso? Porque tem essa história. O José Francisco, por exemplo, não vai adiantar ele cair numa piscina de vez. Não. Tem que ser aos poucos. Mas no caso da Camila, dá um estalo nela, de repente ela... Esse ano eu vou comemorar. Uma festa infantil, Camila. Nos convida, que eu faço questão de ir lá para o seu aniversário fazer a celebração sistêmica no seu aniversário, para tentar ressignificar essa história que nós fazemos também, aniversário, casamento, a celebração sistema, tentar ressignificar essa história, as músicas que você gostava quando era criança. Tenta fazer isso e me conta. Ou me convida e eu vou ver pessoalmente. Ah, se vai convidar a Conceição, eu também quero ir. Não quero nem... A Bia Nogueira está participando aqui com a gente, excelente tema. A Iranilde Moraes, muito obrigada. Quanta gente participando, coisa boa. As pessoas estão em casa e estão falando assim, a Iranilde disse que tem vários traumas, mas não incomoda, ela lembra. Ai, meu Deus, passei por isso, momento de sofridão, no sertão e tudo. Ela está em Caicó nos acompanhando através do @Ao Vivo Nosso Dia. Ela disse que teve momentos de muita pobreza, o pai era muito sofrido na zona rural, depois eles vieram realmente para Caicó e melhorou a vida. Então, ela disse que teve trauma, mas foi assim, lembra, sente saudade, o pai dela hoje é falecido, mas não é aquela coisa de nunca mais ela voltar no sítio, nunca mais ela vai voltar naquele lugar que ela passou por momentos difíceis. Não, ela disse superar, ela disse, eu tenho trauma ou não tenho? Então, vamos entender a diferença entre traumas e lembranças ruins. Traumas são acontecimentos passados que acionam gatilhos, né, em uma situação presente. Isso pode ser imediatamente, né, tem o estresse pós-traumático, ou pode ser a longo prazo. Se o que você tem é lembranças, né, lembranças tristes, mas isso não impede de você ter uma vida normal, por exemplo, não impede de você voltar no sítio? Não. Né? Não, ela disse que vai tranquilamente. Então, isso não é um trauma. Respondido, tá? E obrigada, você está participando aí direto de Caicó. Muito obrigada. Patrícia Daniele deu uma passadinha por aqui, está nos acompanhando também através do WhatsApp e mandou um abraço especial para todo mundo que nos acompanha. Na internet, já vou entrar aqui no Instagram também. Quem está nos acompanhando é a Cristina Medeiros. Obrigada, Cristina. Tem também a turma da farmácia Viva Bem, que está nos acompanhando. Oi, Isabelle. Isabelle, tem algum trauma, Isabelle? Tem a turma também aqui. Deixa eu passar para mandar um alô, porque senão o pessoal reclama. Tem a Rebeca que está nos acompanhando, a Cristina Medeiros eu já falei. Tem aqui a Isabelle da farmácia Viva Bem, Lidiane, que está lá em Apudi nos acompanhando. Tem a Andréia Saldanha também, que está lá em Campo Grande, sempre nos assistindo. A turma de Catolé do Rocha, pelo WhatsApp, mandou aqui. Zé, eu estou em Catolé do Rocha. Quando a gente fala na questão de trauma, tem um trauma de hospital. Tive uma época de muito sofrimento para a recuperação de um tratamento de saúde. Eu detesto entrar em hospital, ela disse. É um trauma que ficou desse período da infância que ela passou por um problema de saúde. Então, engraçado, eu tive uma lembrança boa de hospital. Eu precisei passar por uma cirurgia aos 7 anos
E eu achei maravilhoso os dias que eu fiquei lá. Pra Então, você cada ver, né? pessoa... É, né, ela tinha 12 na época, vê adolescente, de uma né? forma, e também a minha situação, com certeza, era diferente da dela. Então, isso é importante, porque ela pode precisar voltar No novamente, hospital, né? né? E tentar ressignificar isso, tentar pensar no hospital como lugar de cuidado, de se permitir ser cuidada, certo? Ao invés de você pensar um lugar ruim, um lugar traumático, um lugar dor, pensa num lugar como um lugar onde você vai ser cuidada. Tudo Vai na ser nossa acolhida, vida né? vai ser acolhida. Tudo na nossa vida é o olhar que nós destinamos, certo? Olha, eu vou para um lugar onde eu vou ser cuidada. Então, da próxima vez você precisar ficar internada, pensa, olha, agora eu vou ser cuidada, vão cuidar de mim e agradeça. A gratidão, ela tem uma força muito grande, né? Então você vai com esse olhar, não olhar de estar indo para um lugar de dor e de sofrimento, mas para um lugar onde você vai ser cuidada. Tem uma pessoa que está desejando uma feliz semana para nós, muito obrigada. Pediu para não identificar o nome, mas está aqui em Mossoró. Ela disse que viu traumas, só colocou isso. Ver traumas de outra pessoa, não deu para entender direito, mas vi vários traumas. Eu, inclusive, demorei um pouco a ler, porque eu pensei que ela ia colocar, vivenciei vários traumas. Talvez tenha sido isso, pessoas que vivenciam vários traumas na vida. Mas, se você quiser mandar mais uma vez aí a sua colocação, seu depoimento, a gente está à disposição. Jonathan Santos está mandando um abraço, diz que lhe segue nas redes sociais, ela está ao vivo também na rede social dela. É uma semana bastante tumultuada, não tenho traumas, mas eu gostaria de saber se as pessoas que têm trauma, que passam por trauma, precisam ser acompanhadas por psicólogos também. Tudo que atrapalha a sua vida precisa de um acompanhamento. Então, assim, se uma situação da minha vida, qualquer que seja, ela atrapalha, ela me impede de seguir em frente, de realizar projetos, eu preciso curar isso. Quanto à pergunta anterior, o trauma, ele não precisa necessariamente ser vivido por você. Você pode desenvolver um trauma a partir de algo que aconteceu com outra pessoa. Entendi. Aconteceu alguma coisa ali com o Jefferson, eu vi, é um trauma que pode me afetar também, né? Exatamente. Então, assim, foi um trauma, algo que aconteceu com uma pessoa próxima a mim ou algo que eu vi. E isso gerar em você um trauma. Então, não necessariamente precisa ser uma experiência direta sua, vamos dizer assim. Majore, um beijo para a Majore, hoje está completando mais um ano de vida, hoje, né? Hoje não, ela completou ontem, na verdade, 20 de novembro. Felicidades, bastante jovem, tem um filho autista. Aí a Marilu está fazendo uma pergunta bastante interessante. Olá, Marilu. Nossa, vocês são quanta participação hoje, eu estou amando. A Marilu está aqui no WhatsApp e a Marilu está lá em Martins. Ela disse que as irmãs dela passaram por uma situação muito grave, de um acidente. Nenhuma ficou com trauma, e ela ficou. Você acabou de falar sobre isso, né? É possível. Aí, as irmãs dela que sofreram o acidente, não tem problema nenhum, viajam. E ela, no caso, que não sofreu o acidente, é que ficou apavorada. E até hoje, inclusive, para viajar, passa mal, tem a necessidade de viajar, fazer algumas palestras. Ela trabalha com essa questão de motivação, mas ela disse que ficou com trauma das irmãs. Ela sofreu o trauma do medo de perder as irmãs, né? Ah, entendi. Tem isso. Então, assim, o que é importante nós compreendermos? Que justamente isso é empatia. Compreender, entender que cada pessoa processa as experiências, os acontecimentos de uma forma diferente. Então, essa história, nós, quando falamos, né, tá lá nos nossos vídeos, sobre frases que não ajudam, uma delas é dizer assim para alguém: nossa, fulano sofreu mais do que você e nem se sente comparação, assim, né? Não fica comparando, né? Cada pessoa, ela tem uma forma de processar os acontecimentos, as experiências que ela vive. Então, assim, cada ser humano é único. Então, não fica comparando, fulano era para ser infeliz porque sofre mais, e você que é infeliz, isso não ajuda, isso só atrapalha. Então, no caso dela, ela sofreu trauma, sim, do medo de perder as irmãs, né? As irmãs superaram.
E é isso mesmo. Então, para esse caso, nós também indicamos psicoterapia, porque ela trabalha com palestras e motivação. Sim. Então, é importante, né, para ela. Então, ela precisa viajar de vez em quando. Eu sei porque eu também trabalho com palestras, eu preciso viajar e desenvolver os trabalhos dela. Então, quando é que eu preciso, já respondendo a pergunta anterior, aliás, retomando a pergunta anterior, quando é que eu preciso de psicoterapia? Toda vez que um acontecimento atrapalhe sua vida. Tá aí. Olha, obrigada demais ao Joston, também que está aqui, e o Elisandro Lima, tá certo? Obrigada demais por vocês estarem participando e acompanhando o programa aqui através do WhatsApp, que eu falei logo cedinho, o pessoal está acompanhando. Obrigada por você ter vindo, grata, tá? Muito grata. Obrigada por você acompanhar também aí os meus desafios, na verdade, as nossas conquistas. Eu aprendi essa semana, uma pessoa disse assim, Zéza, não fale que são desafios ou sacrifício. Diga sempre que você agradece pelo que você tem, né? Sinto muito, né? Me perdoe, eu te amo, sou grata, né? Então vai para você hoje toda essa gratidão, viu? Obrigada demais. Tem constelação? Constelação, então. Nós estamos programando um grupo de constelação coletiva, mas os movimentos são individuais e online, valor de apenas R$30, para, né, permitir que todos participem, para soltar em 2023, o que já não agrega mais. Eu quero falar sobre isso depois. Com muita próxima semana. Pois é, o que não agrega mais. Então, a pessoa entra em contato com você pelo @ Conceição Verônica Terapeuta, no link de minha bio tem o meu WhatsApp também. Sim. E você pode entrar para esse grupo e vai ser um acontecimento para nos abrirmos com muito amor e mais leveza para 2024. Pois é, e deixar algumas coisas atrás, que não nos pertence mais. Não pertence. Parabéns, inclusive, pela libertação, né, que você fala. Felicidades que acontece. Obrigada demais.